todos. É sempre uma alegria estar aqui. E hoje nós vamos, como disse o Lauro, nós vamos refletir um pouquinho sobre esse tema, mala de viagem. Quando uma pessoa arruma a sua mala para viajar, a seleção das coisas que ela vai colocar nessa mala vão ser determinadas por algumas variáveis. Como, por exemplo, para onde a pessoa vai, como está a temperatura, como está o clima, onde ela vai. Né? Uma outra variável é o que ela vai fazer. Ela está de férias, ela vai a trabalho. Quanto tempo ela pretende permanecer lá? Ela só vai dar uma passadinha, vai ficar de mudança. Então são variáveis que vão influenciar naquilo que a gente leva dentro da bagagem. Mas o mais importante mesmo, o primeiro passo para qualquer viagem, é saber para onde se quer ir. O primeiro passo para qualquer viagem é a escolha do destino. Para onde eu quero ir? E espiritualmente falando, a Terra não é a nossa pátria de origem e também não é o nosso destino final. Nós estamos aqui apenas de passagem, e muito de passagem, experienciando a vida física temporariamente. O mundo espiritual é a nossa pátria de origem, é o nosso destino final. Lá nós fomos criados e para lá nós vamos nos encaminhar. Todos nós vamos retornar ao mundo espiritual um dia. Isso é fatalidade para todos nós. Quando essa visão de futuro está clara, os elementos que nós levamos na bagagem vão estar diretamente associados a ela, a esta visão. É esta visão de futuro que determina, portanto, o que nós levamos na nossa bagagem espiritual. Nessa bagagem de vida, nós carregamos coisas que nós sabemos que são necessárias, algumas que talvez até sejam úteis, e outras que nós nem nos lembramos de ter colocado lá, mas que estão na bagagem. Muitas vezes, nós carregamos coisas dentro da nossa bagagem e a gente não consegue se livrar com facilidade. É aquela tralha que vai como peso e pode atrapalhar muito a vida da gente, tanto aqui quanto lá. Por isso é fundamental, de vez em quando, abrir a bagagem íntima e selecionar o que é essencial para o destino que eu pretendo atingir. Nós carregamos todos os dias essa bagagem simbólica, que é a síntese, o resumo de toda a história da nossa vida. E é uma referência imediata que nós utilizamos para a nossa vivência, para as nossas ações e reações, conscientes ou não. Ela é composta de valores, é composta de atitudes, de hábitos, aquilo que a gente vai fazendo com frequência, às vezes nem pensa. É composta por padrões de comportamento, por tendências que nós adquirimos nessa existência e já trouxemos de outras, por paradigmas, por preconceitos e também por sentimentos de ansiedade, sentimentos de medo, sentimentos de frustração. Tudo isso está lá na nossa bagagem. E nós nos apegamos com muita facilidade a padrões e a hábitos. Nós somos seres sociais e nós imitamos muito. E muitas vezes permanece na mala estas coisas como um peso inútil. Qual é a importância de eu ter na mala sentimento de medo, sentimento de frustração, ressentimentos? Nós temos de nos desapegar das coisas que já não nos servem mais, principalmente a partir do momento que nós começamos no Espiritismo, porque amplia a nossa visão do porquê nós estamos aqui e para onde nós estamos indo. Mesmo que estas coisas tenham sido úteis no passado, a partir do momento que eu ganhei um novo conhecimento, elas já não servem mais, não é? Às vezes o problema não é o que não está na bagagem, mas aquilo que está dentro da bagagem e nós não percebemos que é peso inútil.
Às vezes a gente acha que tem alguma serventia, ou realmente não está, e nós sentimos a necessidade de adquirir. Por isso, é importante, de vez em quando, dar uma paradinha, olhar para dentro de si mesmo e revisar essa bagagem espiritual. O passado passou. Essa é uma verdade tão óbvia que muitas pessoas não se dão conta. Nada vai conseguir trazer o passado de volta. Algo que tinha utilidade no passado pode não ter mais utilidade hoje. Nem sempre é fácil superar o passado. Apagar não dá, mas eu estou falando em superar. Não é fácil, mas também não é impossível. A primeira coisa é estar firmemente decidido a deixar o passado para trás e se tornar uma nova pessoa. Através de uma análise sincera do conteúdo do que eu estou levando e de uma coisa muito importante, chamada auto-perdão. Nós falamos muito em perdão das ofensas. Que é para perdoar o outro. Faz parte da caridade. Mas o auto-perdão também faz parte da caridade, que é perdoar a mim mesmo. E se eu não consigo me perdoar, eu não sei o que é perdão. E aí eu não consigo perdoar o outro. Porque eu não tenho referência do que seja perdão. Todos nós somos falíveis. Todos nós cometemos falhas. E às vezes essas falhas, principalmente com o conhecimento que nós temos, passam a doer. Com todo o conhecimento que eu tenho, ainda senti isso, meu Deus. Ainda pensei naquilo, puxa vida, que decepção comigo mesmo. Aí pensa assim, eu sou uma pessoa falível, eu cometo erros, mas eu prometo ficar mais vigilante para que isso não volte a acontecer. Para que eu não me decepcione mais comigo mesmo. Eu vou tocar em frente agora com mais vigilância. Eu vou me perdoar. Nem sempre é fácil mudar. Nem sempre é fácil selecionar aquilo que serve e aquilo que não nos serve mais. Requer coragem, requer determinação. Por isso, nós estamos sempre querendo que os outros mudem, ao invés de produzirmos as mudanças em nós mesmos. Essa é uma posição ótima, a posição de vítima. Eu sou assim por sua causa. Eu estou me sentindo assim por sua causa. Não é porque você tem isso dentro da sua bagagem, independente do que eu tenha feito ou falado. É muito fácil terceirizar. Então, quando eu me faço de vítima, eu sou uma pessoa ótima. Evolutivamente, eu estou ali, com Jesus Cristo. Não preciso mudar nada. Quem precisa mudar são os outros. Os outros é que me fazem sofrer. Eu não me responsabilizo por nada. Eu não preciso mudar nada. Qualquer jornada que nós queiramos fazer, ela parte do presente, não do passado. Por isso que é importante superar o passado, deixar o passado para trás. O verdadeiro poder para realizar alguma coisa está no presente. E lá na escola a gente aprende os tempos verbais, né? Tempo presente. Por que o presente chama-se presente? Porque é um presente. Muitas pessoas aqui em Araraquara não ganharam a noite de hoje. Agora estão no necrotério, sei lá onde. Não ganharam. Nós ganhamos de presente. O que nós fizemos para ganhar a noite de hoje? Nada. Nos deram de presente. Então, o presente chama-se presente porque é o presente. Muitas pessoas encaram como se fosse um fardo. Acordar, meu Deus do céu, vai começar tudo de novo. É como se fosse um fardo. Mas Deus nos dá como um presente. Depende de como a gente encara. Estar no presente é lidar com a realidade, com o que está me acontecendo agora. Respondendo a essa realidade com flexibilidade e com inteligência, em benefício da nossa própria paz e do nosso aprendizado. O passado prestou um grande serviço, um valioso serviço, ao nos ensinar as principais lições daquele momento da vida.
razão pela qual ele não pode ser apagado. Cada um viveu o seu, não pode ser apagado. As experiências passadas, elas são instrumentos de sobrevivência, conscientes ou inconscientes. Nós vamos agir e reagir de acordo com o que nós temos dentro de nós, que nós adquirimos no passado. Certo? Sejam coisas boas, sejam coisas nem tão boas assim. Só que o passado não precisa ser carregado pelo resto da vida com todo o peso de suas memórias. Nós temos o paradigma, nós temos que mudar o paradigma de ressentir somente fatos negativos do passado. E a mala fica daquele jeito, a vida fica insuportável, não dá para carregar. Ressentir, sentir novamente. Todos nós passamos por problemas difíceis. Mas todos nós passamos por momentos muito alegres, por momentos de felicidade. Por que não ressentir, sentir de novo estes momentos de alegria? Por que essa negatividade em ressentir somente fatos negativos? Aquilo que nos deixa para baixo. E tem gente que tem minúcias. Em 1900 e tantas horas da tarde, você disse isso, me magoou muito. É sempre o outro. Tem data. E o nosso cérebro não faz diferença se essa ofensa, esse ressentimento está nos acontecendo agora, ou se aconteceu há 20 anos atrás. Para o nosso cérebro, não faz diferença. Se eu me lembro, é como se nós estivéssemos sendo ofendidos novamente agora. O nosso cérebro, porque ele derrama uma cascata de hormônios para nos proteger. E essa cascata de hormônios em hora errada acaba nos trazendo com o tempo muitas doenças. A hipertensão é a primeira delas. Pergunta para o seu médico: doutor, qual é a causa da minha hipertensão? Se ele for honesto, ele vai dizer: é essencial ou primária, porque 99,9% é essencial ou primária, ou seja, só Deus sabe a causa. Está dentro de você. Mas tem que tratar os sintomas, porque senão vai dar problema no rim, no cérebro e assim por diante. Tem que tratar o sintoma. Mas tratar a causa a gente não consegue. Não tem remédio na farmácia que trate a causa, a não ser nós mesmos. Hipertensão secundária é muito simples, é 0,01, é muito fácil. Retira-se a causa, acaba o problema. Normalmente, causa secundária para hipertensão é feopromocitoma, tumor de suprarrenal. Retira o tumor. Se a pessoa viver, acabar a hipertensão. Não é? Ressentir momentos positivos é reconhecer o que é essencial na bagagem. O que é fundamental levarmos conosco são os momentos positivos. Nós não seremos reconhecidos, nem aqui, nem no mundo espiritual, pelo peso negativo que nós acumulamos na nossa bagagem, mas pelo aprendizado que esses momentos nos proporcionaram. Não adianta chegar lá e dizer: mas o senhor sabe por tudo que eu passei, foi muito difícil. Sim, eu sei. Jesus sabe. Mas ele vai nos perguntar: o que você aprendeu? Vai ter que passar de novo. O livro está sempre nas nossas mãos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec diz lá: o bem e o mal sofrer. Quem sofre mal tem que sofrer de novo. Porque o sofrimento não é aleatório. Unite, vou fazer você sofrer. Não é assim. Nós sofremos porque nós precisamos de aprendizado específico. A partir do momento que você aprendeu, para o sofrimento, não tem mais razão de ser. Mas eu estou sofrendo ainda, porque não aprendeu ainda. Simples. E Jesus não é carrasco. Ele que comanda tudo isso. Não é um carrasco. Vou fazer sofrer porque é aleatório. Não é assim. As pessoas muito apegadas ao passado permitem que a vida passe, mas não autorizam que o passado passe. Apegam-se de preferência a esses momentos mais tristes, a esses momentos
de maior dor. Assim elas perdem a oportunidade de ver o que acontece com elas agora, no presente que receberam de Deus. Simplesmente elas não percebem, elas não sentem, estão deixando de viver o presente que elas receberam de Deus. A necessidade desesperada de permanência, de permanecer como estava, não nos permite perceber que nós, seres humanos, nós somos desenhados para a evolução. E isso implica mudanças constantes para melhor. A própria natureza nos mostra isso, está sempre mudando. Sempre mudando e sempre para melhor. Porque nós seríamos diferentes. Mas muitas pessoas, ao invés de responder com naturalidade às mudanças, produzindo uma vida saudável, uma vida realizada, entram numa fuga disfarçada do presente, numa tentativa louca de tentar evitar o que está acontecendo com eles hoje. Não dá. Não dá, tem que encarar. Apegar-se ao passado é escolher colocar-se num tipo de prisão. Quando a pessoa não consegue superar certas questões do passado, ela acaba inconscientemente reincidindo nos mesmos erros, porque continua presa a eles. Antigamente a gente ouvia as moças dizerem: eu tenho dedo podre para namorado, só arrumo traste. Não é o dedo que está podre, é o que você guarda dentro de você, porque a vida funciona por sintonia. Traste se reúne com traste. Vocês já viram urubu voando com papagaio? Não tem. Urubu voa só com urubu, papagaio só com papagaio. Não muda. Então, o que a moça precisa mudar? Dentro de si. É só ir lá na mala, retirar os traços que tem na mala e vai encontrar, por afinidade, aquilo de bom que ela deixou dentro de si. Por que uma pessoa escolhe se aprisionar no passado? O motivo mais frequente é o sentimento de impotência. Eu não posso. Eu não consigo. Associado a outros tipos de sentimento, como culpa, que dilacera o perispírito, lesa o perispírito, o orgulho, a vergonha, a raiva, a humilhação e assim por diante. É escolha própria. Quando a prisão é confortável, nós damos o nome de saudosismo. É uma espécie de acomodação àquilo que não é muito agradável, mas é conhecido. Por exemplo, são saudades de uma fase da vida que ninguém se lembra mais, não tem mais importância para ninguém, mas a pessoa se lembra. Elas se fixam nessas lembranças e estão vivas só na memória delas. Isso acontece muito com artistas que estão no ostracismo, com viúvos, com idosos, e ficam se lembrando lá do passado, né? Agarrados ao passado. Quando a prisão é desconfortável, nós chamamos de nostalgia. Significa literalmente saudades com dor. É aquela senhora que diz para a filha: filha, teu pai era um traste, lembra? Ele bebia, quebrava as coisas dentro de casa, nos maltratava. Mas eu tenho uma saudade dele. Isso é nostalgia, saudade com dor. Mesmo que seja para lembrar momentos que causem dor. É uma dor suportável, porque funciona como meio de resgatar momentos significativos do passado, mesmo que sejam doloridos. Quando a prisão, além de desconfortável, provoca muita dor, nós chamamos de masoquismo. O masoquismo acontece quando as pessoas abrem mão de tantas coisas para agradar os outros, para serem aceitas e valorizadas, que o preço fica exorbitante. E quando essas pessoas cobram, ninguém se lembra de ter contraído dívida nenhuma. A pessoa se esfalfa para pagar a faculdade do filho, porque acha que quando o filho se formar, eles vão viver uma vida melhor. E aí, olha o que diz o filho:
Eu juro que não me lembro de ter contraído dívida nenhuma com você. Você pagou por isso. Então, se você está pagando a faculdade do filho, pense o seguinte: é investimento nele. Não é em você. Não espere retribuição. A nossa condição de encarnados aqui na Terra, né, neste mundo material, nos torna então passageiros para um único destino, que é o mundo espiritual. Nós falamos tanto de mundo espiritual, mas onde é que fica esse tal de mundo espiritual? Os espíritos, Kardec nos ensina que não ocupam uma região determinada, uma região circunscrita, limitada. Eles estão em todos os lugares, eles povoam infinitamente os espaços. Significa que não existe no espaço, no universo, nem aqui na Terra, onde não haja espíritos. Nós vivemos mergulhados no mundo espiritual como os peixes vivem mergulhados no oceano. Mas se nós estamos mergulhados, imersos no mundo espiritual, por que a gente não vê os habitantes desse mundo espiritual? A nossa visão ela tem capacidade limitada. Foi criada para as nossas necessidades aqui na Terra. E, portanto, não é capaz de detectar frequências vibratórias acima de um certo limite. Então, se o ventilador estivesse com as pás paradas, todos nós íamos notar. Mas elas começaram a vibrar. E quanto mais alto ocorre essa vibração, menos nós vamos enxergar essas pás. Os nossos olhos não foram adaptados para enxergar vibrações com esta frequência. Não tem adaptação para isso. Não fomos feitos para isso. Até para as cores. Acima do violeta, ultravioleta, a gente não enxerga nada. Não sabe nem que cor tem. Abaixo do vermelho, infravermelho, nós não sabemos quais as cores que existem. Porque elas vibram em frequências que os nossos olhos não estão aptos para captar. O perispírito, o nosso corpo espiritual, ele é formado de matéria fluídica, energética, muito rarefeita. Os átomos do perispírito vibram em frequências que estão além da nossa limitada capacidade de visão. Quanto maior a frequência dos seres ou objetos que emitem essa vibração, menos nós vamos conseguir enxergar. Portanto, é a limitação dos nossos órgãos visuais que nos impede de observar seres e objetos cujas frequências vibratórias excedem a nossa capacidade de percepção. Ah, mas como é que um médium vidente, clarividente, vê os espíritos? Quem disse que ele enxerga com os olhos físicos? Só faltava, né? Ele tem a expansibilidade do perispírito e enxerga com os olhos do perispírito. Então ele não precisa dos olhos para enxergar. Tanto é que existem muitos médiuns que são videntes, clarividentes, que foram ou são cegos. Jerônimo Mendonça era cego e era um médium clarividente maravilhoso. Por quê? Porque ele não precisa dos olhos físicos. Não é com os olhos físicos que nós enxergamos o mundo espiritual. Não é? Como o ser humano está constantemente rodeado de espíritos, a possibilidade da gente vê-los de forma permanente, nos perturbaria e tiraria as nossas iniciativas, tiraria as nossas ações. Isso nos explica Allan Kardec no Livro dos Médiuns. É por isso que nem todo mundo é médium vidente, é médium clarividente. Muitos comunicantes da vida espiritual afirmam que o plano imediato à crosta terrestre ele é subdividido, não do ponto de vista de espaço, mas do ponto de vista de condições. Vamos explicar isso. É a situação ou a condição de existência nessas dimensões, ela é determinada por 3 fatores. Pelo desenvolvimento moral, pelo desenvolvimento espiritual e pelo desenvolvimento intelectual dos seus habitantes. Desenvolvimento moral é o desenvolvimento da minha capacidade de entender o que é o bom, o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. Desenvolvimento espiritual é a capacidade que eu tenho de mudar os meus sentimentos.
ninguém melhora espiritualmente se não mudar os sentimentos. Não dá. Então a mudança espiritual começa pelos sentimentos. E por último, o desenvolvimento intelectual, que é estudo constante e persistente. Não adianta vir no estudo um dia e voltar só o mês que vem. Constante e persistente. Então nós precisamos dessas três coisas. É o nível de evolução moral, intelectual e espiritual dos habitantes desencarnados que determinam a inferioridade ou a superioridade do lugar onde eles vão viver. Não importa quem seja. Em lugar de continentes ou países, como é feita a divisão geográfica aqui na Terra, o mundo espiritual está dividido em dimensões ou planos de existência com frequências vibratórias distintas. Quanto mais elevado, moral, espiritual e intelectualmente, maior é a frequência vibratória da dimensão onde esse espírito vai habitar. Para melhor compreensão, Kardec divide os planos espirituais em três. Em planos inferiores, com vibrações baixas, longas e baixas, planos intermediários com vibrações mais curtas e muito mais frequentes, e os planos superiores ou celestiais, cujas vibrações nós não podemos entender. Os planos inferiores, eles são descritos pela literatura espírita como uma dimensão de escuridão e sombras, e a sua localização é próxima, bem próxima à crosta terrestre. Não precisa fazer muito esforço para chegar lá, né? Alguns, pela vibração, vai continuar lá. Outros, pela vibração que estão levando na mala de viagem, vão continuar a viagem adiante. Foram esses planos que André Luiz denominou de umbral. O que é umbral? É portal. Portal, é início, né? A entrada de alguma coisa. E segundo ele, é uma dolorosa região de sombras que é construída e mantida pela mente humana, geralmente rebelde às leis de Deus, ociosa, preguiçosa, desvairada e enfermiça. Os planos intermediários já são lugares muito agradáveis, como André Luiz narra no livro Nosso Lar. A colônia Nosso Lar está num plano intermediário. Ele fala de belas montanhas e vales, rios e lagos, cidades, formas e cenários parecidos com a Terra. Aliás, ele diz que as construções na Terra são cópias imperfeitas destes planos intermediários. E é tudo construído pela manipulação do fluido cósmico universal. Livro primeiro de O Livro dos Espíritos, né? A matéria básica e fundamental de tudo que existe. E isso é feito pelas mentes dos habitantes desses lugares. Né? É feito tudo mentalmente. Ninguém precisa sentar tijolo. Né? Os planos superiores ou celestiais, eles são habitados pelos espíritos puros, categoria de Jesus Cristo. Seres que já atingiram a máxima perfeição relativa possível. E nós não fazemos a menor ideia de como seriam. Nós não temos relato na literatura espírita de como seriam estes planos. Quando a gente diz aqui perfeição relativa, nós estamos dizendo que é o máximo da perfeição que pode atingir o ser humano. Ah, mas Jesus disse, sede perfeitos como é perfeito é vosso Pai Celestial. Sim, só que ele estava fazendo uma hipérbole. Lembra das aulas de português? Hipérbole é um exagero de linguagem para facilitar a compreensão do outro. Mas nós nunca, inclusive Jesus, vamos conseguir chegar a sermos perfeitos como Deus. Nós vamos chegar no máximo de perfeição relativa à criatura. Jesus é uma criatura de Deus, assim como nós. Então, vamos a um exemplo de hipérbole. O marido chega em casa depois do trabalho e diz para a esposa: estou morrendo de fome. O que ela faz? Chama o SAMU, ele está morrendo. Mas como ela entende que isso é uma hipérbole, ela diz: então vamos lá me ajudar a preparar alguma coisa para você comer.
não é? Não está morrendo. Então, isso é eterno. Nós vamos alcançar esses planos celestiais um dia quando nós atingirmos o estado de pureza necessário para podermos vibrar em sintonia com estas dimensões. Isso é plano para o futuro. E quando nós cruzarmos as fronteiras do além, em que ambiente nós vamos nos encontrar? Onde é que a gente vai parar? No meio espírita, esses complexos habitacionais no plano espiritual são chamados de colônias. Na literatura espiritualista são chamados de cidades astrais. A mesma coisa. O espiritismo é o guia para esta viagem que vai nos conduzir a estas colônias que nos receberão. Mas quem faz o roteiro somos nós. Ele é o guia, só que o roteiro é a gente que faz. É a nossa conduta nesta vida que vai determinar o lugar para onde nós seremos atraídos, por sintonia de vibração. Tá certo? Então os antigos diziam, o que se leva dessa vida é a vida que se leva. E é a verdade mais pura que existe. Reconhecer a nossa imortalidade e saber que nós continuamos existindo no plano espiritual é de extrema importância para o nosso retorno. A gente saber que não morre. Não é? Nós vamos evitar continuar perambulando entre os vivos da Terra, achando que nós ainda estamos no corpo físico. Porque se você acha que continua vivo, a mente vai manter você aqui na Terra. Porque o plano espiritual é tudo muito plástico. Né? É tudo muito moldável pela mente. E aí vai precisar da misericórdia de que o plano espiritual traga no centro espírita para que algum encarnado diga para ele o que está acontecendo. Porque neste estado, o encarnado que se acha encarnado só vai ouvir encarnado. É por isso que precisa da reunião mediúnica. Para que ele seja esclarecido com muito carinho e levado a entender o que aconteceu. Porque dizer para a pessoa que ela morreu é falta de caridade. Graça. Imagine só. Alguém chega para você e diz, sua mãe morreu. É um choque. Imagine só uma pessoa chegar para você e dizer, você morreu. É um choque muito maior. Então, leva a pessoa a entender a situação. Ela vai conseguir entender a situação. Então, tem que ser com muito carinho, com muita caridade. Em lugar de continuar evoluindo no mundo espiritual, estas pessoas permanecem aqui na crosta da Terra e não raro como obsessor de alguém. Não raro como obsessor de alguém. Vai se ligar naqueles que não gostam. Por isso é necessário revisar a bagagem espiritual. Olhar de vez em quando para dentro de nós mesmos e se nós encontrarmos qualquer sentimento, o sentimento está ligado ao espírito, que possa nos prejudicar, nós precisamos removê-lo o quanto antes, porque se nós o carregarmos conosco, nós vamos sofrer as consequências durante todo o tempo em que ele estiver na nossa bagagem. Ele é nosso, não dá para terceirizar. Nós não podemos culpar ninguém pelo que nós carregamos na nossa bagagem. Ele falou de aeroporto, é a mesma coisa. Entrou com a mala na mão, a hora que você vai passar pela Receita Federal, é seu. Quem estava carregando essa mala? Você, é seu. Não, eu peguei ali para ajudar. Não, é seu. Então, nós não somos responsáveis, nós precisamos pensar bem nisso. Nós não somos responsáveis pelo que o outro carrega na sua bagagem. Nós somos responsáveis pelo que nós carregamos na nossa bagagem. Nós seremos cobrados por isso. Aliás, sofre-se muito quando nós não removemos os bagulhos do nosso perispírito. Sofre-se até na hora da partida. E não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, é o contrário. É a morte do corpo que causa a partida do espírito. Ele não tem como mais gerenciar uma massa que se desintegrou por inteiro. Não dá mais, que não funciona mais. Né? E alguns perguntam, e vai doer? Kardec nos ensina que o corpo sofre muitas vezes mais durante a vida do que no momento da partida.
Os sofrimentos que às vezes ocorrem nesse momento são uma alegria para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Nós estamos exilados no mundo material. Vamos voltar ao mundo espiritual, nossa pátria de origem. Por enquanto, estamos exilados. É racional conceber que quanto mais o espírito se apega às coisas materiais, mais sofre para se separar delas. É muito racional entender isso, não é? Por outro lado, a elevação dos nossos sentimentos, espírito, operam um início de desprendimento mesmo aqui, durante a vida no corpo. Nós já vamos ficando mais levinhos. Nós só estamos vestidos ou revestidos num corpo carnal, num corpo material, para nós podermos interagir nesse mundo que é material. Mas o nosso estado real é o estado de espírito. Alguns acham que é necessário morrer para se tornar espírito. Todos nós já somos espíritos. Vocês já viram espírito, corpo sem espírito? Já viram algum corpo sem espírito? Claro que já. Vocês já não foram no velório? Ali tem um corpo, mas o espírito, já está longe há muito tempo. Então, nos cemitérios, nos velórios, tem um monte de corpo sem espírito. Mas espírito sem corpo não dá, não é? A nossa essência, portanto, é o espírito. E o espírito é imortal. O corpo físico é somente um veículo perecível que cedo ou tarde vai se desgastar e vai deixar de existir. Volta para a terra. Aquilo que Moisés dizia: tu és pó e ao pó voltarás. Do que é feita a terra? A terra é feita mais ou menos de 20% de carbono, 60% de oxigênio, nitrogênio e por aí vai. Cálcio, ferro, magnésio. Do que é feito o nosso corpo? 18,5% de carbono, 68% de oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e por aí vai. Igualzinho. Nós temos cálcio no corpo que daria para pintar um cômodo pequeno. Nós temos ferro que daria para fazer alguns pregos. Aliás, a cor do nosso sangue é vermelho por causa da ferrugem do ferro. Por isso nós temos sangue vermelho, por causa do ferro. Então, quando ele diz pó, vai voltar ao pó, nós somos tirados da terra, vamos ser devolvidos à terra. Não é? Todos nós somos treinados todas as noites para a nossa desencarnação definitiva. Se nós aprendermos a não ver a morte como um fim de tudo, quando chegar a nossa vez de embarcar nesta viagem, nós não vamos sentir as turbulências pelo caminho. Bezerra de Menezes diz que nós sairíamos do corpo com muito mais facilidade e iríamos para lugares muito melhor acompanhados se antes de dormir nós nos lembrássemos de uma prece, fizéssemos uma pequena prece. Porque todos nós devemos sair do corpo quando nós dormimos. Isso já foi provado pela ciência. Quando o nosso sono entra na fase REM, movimento rápido dos olhos, quem dorme acompanhado é só olhar para o olho do outro e ver que ele está mexendo os olhos com os olhos fechados. Movimentos rápidos oculares. O outro está se desligando do corpo. Só que a maioria permanece a 4 dedos do corpo físico, perambulando pelo quarto no máximo. E o medo de sair de perto do corpo? Vai que eu morro. Quanto mais longe a gente vai, mais descansa. Essas pessoas que têm medo de desencarnar e ficam grudadas no corpo físico, mesmo no sono REM, acordam cansadas. Corpo dolorido. O corpo tem que descansar. A matéria tem que repousar. Então, a prece antes do sono, pedindo ao nosso Espírito protetor que nos leve para locais de aprendizado, que nos leve para locais bonitos, que a gente possa voltar com mais ânimo, com mais felicidade, com mais alegria para estar vivo. Não é? O conhecimento do Espírito tem alguma influência nesta viagem? Os Espíritos respondem
que tem uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação, ou seja, que não ia morrer. Mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior efeito. Da mesma forma que os exercícios e dietas remodelam o corpo físico, fazer o bem e praticar a caridade remodelam o perispírito, ou seja, elevam as frequências vibratórias do perispírito. Eu não estou falando só da caridade material, que é muito importante para as pessoas que necessitam. Estou me referindo à questão 886, quando Kardec pergunta como Jesus entendia a caridade. E a resposta é: Jesus entendia como benevolência para com todos, indulgência, flexibilidade com as faltas alheias e perdão das ofensas. Essas três coisas, caridade e moral. Sem essas três coisas, não tem como voltar para o plano espiritual em condições melhores do que nós saímos de lá. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo de Tarso e Allan Kardec. Eles dizem que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não tem como voltar para o plano espiritual em condições melhores. Ponto. Esse é o lema do Espiritismo. E a caridade são essas três coisas. Ser bom, não para aquela meia dúzia que eu escolhi. Ser bom, bom para todos. Benevolência para com todos. Flexibilidade, indulgência para com as falhas alheias. E perdão das ofensas. Me perdoar e perdoar os outros. Quanto mais elevadas as nossas frequências vibratórias, mais sutil será o nosso perispírito. Quanto mais sutil, mais fácil vai ser o seu desprendimento do corpo físico. E mais leve ele vai estar para se lançar no espaço para planos ou dimensões muito mais altas de onde nós saímos. E não é Deus que nos castiga ou nos recompensa nos enviando para este ou aquele lugar no além. São os pensamentos que nós geramos, os sentimentos que nós nutrimos, as palavras que nós proferimos e as consequências de todas as nossas ações em cada uma das nossas existências. Portanto, sou eu que escolho o meu destino através daquilo que eu faço na minha vida. Nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Teilhard de Chardin, que era um jesuíta teólogo, ele dizia que nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Teólogo católico, né? Portanto, nós temos que tomar consciência que a partir do momento em que nós encarnamos para a vida terrena, só existe uma certeza definitiva. Um dia qualquer, em um momento qualquer, esperado ou inesperado, de algum modo, nós vamos partir. Aliás, a passagem de volta já foi comprada. No dia que nós chegamos, a passagem de volta já foi comprada. Só falta o carimbo, está lá na mesa de Jesus Cristo. Só falta ele bater o carimbo da data. A nossa existência, seja no mundo material ou no mundo espiritual, ela tem 4 grandes objetivos: aprender a amar, aprender a perdoar. Isso faz parte da caridade. A fazer o bem e nos instruir. Isso é o que Deus espera de cada um dos seus filhos. O Espiritismo, portanto, é o guia da nossa viagem. Nos ensina e nos orienta a aprontar nossa mala, tanto para a nossa jornada terrena, quanto para o nosso inevitável retorno ao plano espiritual. Que nós não sejamos apanhados de surpresa no dia do embarque. E que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência.